Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmã Sandra, irmão Rinaldo. Sejam muito bem-vindos e os demais que estão chegando aí. Louvando a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Mais uma oportunidade que nós temos de uma pequena devocional, uma meditação na palavra do Senhor. Guardando que mais alguns cheguem. Boa noite, paz, irmão Giovanni, Eliene. Deus abençoe. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Cris, seja muito bem-vinda. Boa noite, irmã Socorro. Deus abençoe. Bênção aí estarmos em mais uma oportunidade de meditarmos na palavra do nosso Deus. Paz. Boa noite, irmão Geraldo. Deus abençoe. Prazer tê-lo conosco. Mais uma devocional, nós vamos meditar juntos, vamos caminhar na palavra do nosso Deus. Nós vamos ter um tempo de oração. Espero que estejam me ouvindo bem. Na realidade, o último encontro nosso, a dificuldade, a bateria tinha acabado do microfone, mas já está resolvido. Boa noite, Plínio. Boa noite, irmão. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Vamos orar, meus irmãos. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos agradecer pela bênção da vida. Irmã Janete, boa noite. Também continuar intercedendo por aqueles que estão enfermos, pela recuperação. Aí temos que continuar orando constantemente, intercedendo pela irmã Maria Joana, se recuperando em casa. Seu Roberto ainda no hospital, devemos orar por ele, continuar intercedendo. E se você também tem algo para colocar diante do Senhor, aproveite essa oportunidade aí na sua casa, para juntos orarmos ao nosso Deus. Boa noite, irmão Moisés, irmã Cileide. Deus abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Curve a sua cabeça. Irmã Gisleide, boa noite. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Vamos, irmãos, orar então? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Deus de amor, Deus de graça, nós queremos render louvores ao Senhor por mais uma oportunidade de falarmos contigo, que mesmo separados geograficamente, mas em acordo ou concordando com os meus irmãos, nós queremos colocar diante do Senhor, primeiramente, a nossa gratidão, ó Deus. Te louvo pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia que se renovou hoje de manhã. Ó Deus de graça, nós não temos palavras para te agradecer. Vencemos mais um dia, temos saúde, estamos bem, temos uma casa para voltar, temos o alimento e o Senhor, e reconhecemos que é por causa do Senhor, é por causa da tua graça. Pai, eu te louvo por esse tempo nosso de devocional, onde meditamos cada terça-feira na tua palavra, e eu peço ao Senhor que, da forma que o Senhor abençoou e acalentou o meu coração com esse texto, que também alcance o coração dos meus irmãos. Que nessa noite, mais uma vez, sejamos cheios de ânimo e de uma esperança que só vem do Senhor. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra e por essa oportunidade. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, ontem meditava nesse texto com os nossos líderes, tivemos uma reunião da liderança espiritual da igreja, uma reunião muito produtiva, muito positiva. Foi uma bênção ontem,
com os nossos diáconos aqui, também com o Flávio, os irmãos lá de Cidade Tiradentes, e meditava um pouquinho com eles nessa palavra que eu quero repetir com os irmãos agora à noite e também complementar mais um pouco daquilo que Deus tem falado. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio 31. Nós vamos ler, primeiramente vamos ler versículos 1 a 6. Deuteronômio capítulo 31, versículos 1 a 6. E depois vamos ler também a partir do 7, durante a nossa conversa aqui. Então, Deuteronômio 31, versículos 1 a 6, diz assim: Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel. Então, Moisés está falando ao povo, depois ele vai falar a Josué. Falando ao povo, Moisés disse: Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. Então, o primeiro ponto, ele reconhece que não tem mais condição física aquele povo. Eu acho que agora voltou, tinha caído, né, irmãos? Tinha paralisado aí. Entrou uma ligação aqui do pastor Elias, bem nessa hora agora. Então, voltando. Moisés disse àquele povo, na sua primeira fala: Eu estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. Mas não é só isso, olha o complemento. O Senhor me disse: Você não atravessará o Jordão. Então não era só a idade. O Senhor já tinha dito que ele não atravessaria o Jordão. O Senhor, o seu Deus, versículo 3, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra deles. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Ok, essa é a fala de Moisés àquele povo. Alguns detalhes aqui que eu quero trazer para as nossas vidas. Primeiro detalhe é que Moisés reconhece a sua incapacidade, mas também reconhece o que o Senhor Deus tinha dito para ele. E Moisés vai dizer: o Senhor, o seu Deus, atravessará pessoalmente à frente de vocês. À frente de vocês. Depois ele diz: Josué também atravessará à frente de vocês. Irmãos, veja que interessante. Moisés está dizendo que o Senhor será sempre o primeiro. Josué será o líder daquele povo, mas não na frente do Senhor. O Senhor atravessará pessoalmente à frente de vocês
Josué também atravessará vocês. Então, o Senhor vai à frente e Josué vai depois. As decisões de Josué serão decisões primeiro tomadas pelo próprio Deus que iria à frente. Quem iria abrir o caminho? Deus. Quem iria destruir aqueles povos inimigos? Deus. Quem iria dar a vitória àquele povo? Deus. Então Josué iria liderar. Mas observe o detalhe quando o texto diz: Josué também atravessará à frente de vocês, mas não à frente do Senhor. Irmãos, e aqui, se você me permite, há uma aplicação para as nossas vidas. Porque nós muitas vezes não temos esse entendimento. Nós muitas vezes tomamos decisões à frente de Deus. Resolvemos à frente do Senhor. Queremos liderar à frente do Senhor. Então aqui é um detalhe que deve chamar a nossa atenção. Deus chamou os homens para liderar os seus lares. Deus nos chamou para liderar a igreja. Deus te chamou para liderar talvez na sua empresa. Deus te chamou para liderar talvez lá onde você trabalha. Mas não podemos esquecer esse também que Moisés colocou aqui. Josué também vai à frente de vocês. Por quê? Porque à frente de todos irá o Senhor. O Senhor vai à frente. O Senhor está cuidando. Josué também irá. Ou seja, depois do Senhor é que irá Josué. Primeiro, Deus. Depois, Josué. Primeiro, Deus. Depois, os nossos planos. Primeiro, Deus. Depois, as nossas ideias. E qual é o resultado disso? Veja o que diz o versículo 6. Mais uma vez falando ao povo. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Irmãos, esse é um texto muito propício para os nossos dias. Falava com os homens em nossa igreja aqui ontem, na nossa reunião, quanto crente ainda apavorado com medo. Quantos crentes ainda desesperados sem sair de casa. Olha que promessa fantástica. Eu vou à frente de vocês. Logo, se eu vou à frente como o Senhor, se Moisés está dizendo, se o Senhor vai à frente de vocês, se Josué está liderando vocês, não tenham medo. Não fiquem apavorados. Sejam corajosos. Sejam fortes. Mas lembre-se, essa coragem, essa força, não é sua, não é nossa, não eram deles. Tudo isso é porque o Senhor ia à frente. O Senhor vai à frente. E olha como é que Moisés completa o versículo 6. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Se tem uma frase que eu poderia dizer para nós hoje à noite, é tome posse. Sim, o Senhor, o mesmo que estava dizendo essas palavras através de Moisés, é o mesmo que está conosco sempre. Não tenha medo. Não se apavore. Lembre-se, meu irmãozinho, lembre-se, minha querida irmã, todas as manhãs, quando você acorda, o texto está dizendo, o Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Todo dia, todos os dias,
o Senhor vai à nossa frente. Aleluia! Todos os dias o Senhor vai à nossa frente. Por isso, não temas. Não temas. Depois, se você tiver um tempinho e quiser anotar aí para depois você ler, leia depois os Salmos 43. Quando o salmista diz: por que te abates, ó minha alma? Por que estremeces dentro de mim? E aí o salmista diz: confia em Deus. Confia em Deus. Meu irmão, minha irmã, não permita que essa pandemia, que as crises que estamos vivendo, que a mídia, não permita que isso paralise você. Não permita que isso impeça você de cultuar, de glorificar, de trabalhar, de cuidar dos seus afazeres, de cuidar da sua família. Não permita em hipótese alguma. Álcool em gel? Vamos usar. Máscara? Vamos usar. Lavar as mãos? Vamos lavar. Distanciamento? Vamos fazer. Mas não podemos esquecer do que Moisés disse a esse povo: não tenham medo. Não fiquem apavorados. Não fiquem. Ontem falava com os líderes aqui da nossa igreja que há momentos, irmãos, que nós que estamos à frente de um grupo, há momentos também que o desânimo chega. O desânimo chega. Estava compartilhando com eles que no primeiro dia que reabrimos a nossa igreja, eu confesso a vocês, irmãos, que eu estava tão animado que mais cedo eu, o Pedro e o Rafael colocamos fita adesiva na calçada da igreja, marcando 1,5 metro de distância. Porque quando o povo chegasse, não podia entrar todo mundo de vez. Na minha cabeça ia ter fila. Quando eu lia nos grupos da igreja um monte de irmãos: ah, que saudade de voltar aos cultos presenciais. Oh, como faz falta, irmãos, o domingo. Irmãos, isso tocava no meu coração. E naquele primeiro domingo de agosto, eu vim para essa igreja dizendo: aqueles irmãos vão chegar. Oh, irmãos, e quantos que ainda não chegaram? Porque estão assustados. Estão com medo. Há um Deus que guarda o irmão no mercado, que guarda o irmão no posto de gasolina, que guarda a irmã no serviço dela. Mas esse Deus não tem poder para guardar essa irmã na igreja, não. Não tem. Esse irmão na igreja é vulnerável. Oh, irmãos, mas como esse texto me acalentou em saber que eu não vou temer. Irmãos, eu não tenho um pingo de medo do coronavírus. Já disse a vocês aqui várias vezes, eu faço a minha parte, mas se Deus quiser que eu morra de corona, eu vou morrer, ponto. E acabou. Medo? Medo de quê? O Senhor vai à frente. O Senhor cuida. O Senhor cuida dos seus. E sabe como é que esse texto me animou? Porque a partir do versículo 7, Moisés vai falar com Josué. Aqui até o versículo 6, Moisés falou com o povo. Para que o povo se animasse. Para que o povo não ficasse com medo. Para que o povo não se apavorasse. Para que o povo não ficasse ouvindo a Rede Globo. Para que o povo não ficasse ouvindo a televisão. A quantidade de mortos, o desespero. Não! Confia em Deus. Isso que o texto está dizendo. Mas depois, do versículo 7 em diante, ele vai falar com Josué. Veja o que diz o versículo 7. Veja. Então Moisés convocou Josué e lhe disse: na presença de todo Israel, seja forte e corajoso. Agora é com Josué. Antes era para o povo. Agora é com Josué. Vem aqui, Josué. Diante de todo mundo. Josué, eu tenho uma mensagem para você.
Não é aquela mensagem de prosperidade. Não é aquela mensagem que tudo vai dar certo. Não. A mensagem é, veja aí versículo 7, seja forte e corajoso, pois você irá com esse povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. E olha, irmãos, que delícia. Olha o versículo 8. O próprio Senhor irá à sua frente. O próprio Senhor estará com você. O próprio Senhor nunca o deixará, nunca o abandonará. E olha que maravilha como é que termina aqui o versículo 8, irmãos. Não tenha medo, não desanime. Como diz o irmão Sérgio Mochi, oh glória! Oh glória! Não tenha medo, porque o próprio Senhor irá contigo. Irmãos, sabe o que Moisés está dizendo? Que ser forte, não ter medo, não desanimar, não é porque o cara é macho, não é porque o cara é bom, não. Observe bem o texto. Ser forte, não ter medo, não desanimar, são consequências de saber que o próprio Senhor está contigo. É consequência. Não é porque você é bom, não. É consequência. Porque o texto começa assim. Volte aí, dê uma olhada no versículo 8. Como é que começa o versículo 8 na sua Bíblia? Dê uma lida aí. Diz assim, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Aí qual é o resultado? Como é que está aí na sua Bíblia? Não tenha medo e não desanime. Por que eu não vou ter medo? Porque eu sou corajoso? Porque eu sou forte? Não, porque o Senhor vai à minha frente. Porque o Senhor está comigo. Eu não preciso temer. É consequência, é resultado, irmãos, é resultado. E olha, como é maravilhoso ouvir isso, irmãos. Eu não sei você, mas esses 2 dias, esses textos aqui têm abençoado meu coração. Eu não preciso ter medo de nada, absolutamente nada, porque o que tiver que acontecer é permissão de Deus. Permissão de Deus. E a minha vida está nas mãos dele. Então para com essa bobagem. Para de ficar assombrado dentro de casa. Não estou falando que você tem que agora sair, ir para a praia, ir para os parques. Aliás, está todo mundo indo. O Rio de Janeiro domingo parecia aquele Rio de Janeiro antigo. O ímpio, o incrédulo, não está com medo não. O incrédulo, ele está na rua. Agora o crente está assombrado dentro de casa. Inverteu o negócio. Enquanto o ímpio está saindo para a rua, enquanto o ímpio está indo para a balada, enquanto o ímpio está fazendo noitada, enquanto o ímpio está fazendo churrasco, enquanto o ímpio está reunindo família, estão indo para a praia, estão indo para o clube, o ímpio está fazendo tudo e o crente está assombrado dentro de casa, assustado. Porque esse Deus que te salvou não pode te livrar do coronavírus. Pesado, né, irmão? Pesado. Acorda, meu querido. Acorda, irmãzinha. Abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Irmãos que estão aí a semana inteira trabalhando. Mas domingo não pode sair de casa que é de risco. Pastor, o senhor está pregando uma mensagem contrária ao que a justiça está mandando? Não, irmãos. Nossa igreja comporta até 40 pessoas. Nós não tivemos ainda um domingo que comportasse que tivesse 40 pessoas aqui. Mas na segunda, vários de vocês estão saindo para a batalha a semana toda. Então esses versículos só servem para nós quando é o nosso interesse. Quando é vir para a casa de Deus, não. Aí não serve. Duro, né, irmão? Mas é a verdade. É a palavra. E para Josué, e eu vou concluir, para Josué ficou mais pesado ainda.
Porque na sua Bíblia, se você observar, olha o que diz o versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Ou melhor, desculpa. Vai comigo para Deuteronômio 31, versículo 23. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 23. Veja o que diz aí, versículo 23. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que eles prometeu sob juramento, e eu mesmo estarei com você. Está assim na sua Bíblia? Sabe o que me chamou a atenção nesse versículo? É que ele começa assim: o Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num. Qual é a ordem? Seja forte e corajoso. A ordem. Agora é ordem. Não é opção. É ordem. Por que é ordem? Porque quando você obedece ao Senhor, quando você obedece à ordem do Senhor, o que acontece? Ele diz o que no final do versículo? Eu mesmo estarei com você. Eu serei contigo. Irmãos, o crente obediente, o Senhor está junto, mais o Senhor está à frente, mais o Senhor lidera, mais o Senhor conduz, mais o Senhor derrota os inimigos, mais o Senhor domina as terras, mais o Senhor aplana os caminhos, mais o Senhor abre as veredas, mais o Senhor dá vitória. Mas o Senhor faz isso com aquele que é obediente. Então aqui para Josué: se esforçar, ser corajoso, ser forte, não é mais opção. Para Josué agora é uma ordem. É uma ordem. Irmão, homens que estão me ouvindo aí hoje à noite, ser forte, meu irmão. Lidera a sua casa, meu querido. Lidera a sua casa. Não permita que o desânimo chegue para seus filhos, para sua esposa. Seja o Josué da tua casa. Lidere a sua família. Ser forte, corajoso e anima o seu povo a servir ao Senhor de verdade. Como ele disse, ele vai à frente. E o Senhor está também à nossa frente. É o Senhor quem cuida de nós. Cuide da minha casa, cuide da sua casa, cuide da sua família, cuida do seu serviço. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus nunca deixou de fazer a parte dele. O nosso Deus nunca falha. Agora dá uma olhada, verificada, se nós não estamos falhando com esse Deus. Deixe-me te dar uma notícia de primeira mão. Amanhã vai ser o último dia que você vai receber em sua casa o culto de oração, tá? Amanhã é o nosso último culto de oração em casa. A partir da outra quarta-feira nós estaremos juntos aqui no prédio, orando juntos ao Senhor. Tem lugar, tem espaço. Podemos, se podemos. Então, amanhã nós teremos, você vai receber em sua casa o culto, como toda semana normalmente. Amanhã dia 2, mas no dia 9 retomamos quarta-feira o nosso culto. Ser forte e corajoso. Deixa eu te dar uma outra notícia de primeira mão. Próximo domingo, celebração da ceia do Senhor, de manhã e de noite. Ser forte e corajoso. Outra notícia em primeira mão, já estamos marcando batismo. Não vai ter aglomeração aqui não, irmãos, vamos fazer tudo com responsabilidade. Fique em paz. Tudo com responsabilidade, mas seremos fortes e corajosos, porque o Senhor está conosco. E outras notícias que você vai ter.
Como disse, tivemos uma reunião ontem abençoada. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos diáconos, que estamos firmes e juntos na decisão de, aos poucos, retomar os nossos trabalhos, porque o mundo já voltou ao normal. E nós vamos respeitar distanciamento, álcool em gel, máscara, mas nós vamos voltar aos poucos às nossas atividades. Irmãozinho, irmãzinha, você em casa, respeito, fique em paz, tranquilo, fique em paz. Mas eu quero te convidar a meditar quem é o seu Deus. Olhe qual é o tamanho do seu Deus e veja se você está realmente sendo fiel. Porque o nosso Deus nos guarda, nos protege e está fazendo isso até hoje e não vai falhar. Não vai falhar porque Ele é Deus. Ele é o mesmo Deus. O Deus que andou com Moisés, o Deus que andou com Josué, o Deus que deu a terra prometida a esse povo, é o meu Deus, é o seu Deus. Este é o nosso Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Essa é a palavra que temos hoje à noite, que abençoou muito meu coração, tanto ontem quanto hoje, eu estou compartilhando com vocês. Aqui é a minha devocional que eu tenho compartilhado com vocês, como eu tenho dito, a cada terça-feira. E eu espero que tenha enchido o teu coração de ânimo, de incentivo, de esperança, assim como o meu está transbordando e com pandemia ou sem pandemia, voltemos a sonhar os sonhos de Deus. Voltemos a planejar o que Deus tem para nós. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus enche a sua casa de graça. Que Deus enche o seu coração de esperança e de alegria de servir a esse Deus tão maravilhoso que é o nosso Deus. E vamos em frente, sempre em frente, cabeça erguida, ser forte, corajoso. Deus é contigo e Ele vai à sua frente. Vamos orar e vamos encerrar o nosso tempo, louvando ao Senhor por mais essa oportunidade de crescermos mais um pouco na palavra do nosso Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, falar com o Senhor. Deus de amor, Deus de graça, louvado, engrandecido, glorificado seja o teu santo nome. Que a tua palavra tenha encontrado lugar em nossos corações e que a nossa vida seja totalmente consagrada e dedicada ao Senhor, porque o Senhor é quem vai à minha frente, o Senhor é quem vai à nossa frente. O Senhor é o nosso amado Deus. E eu quero te louvar por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz. O Senhor é quem vai à minha frente. O Senhor é quem anda ao meu lado. O Senhor é o que cuida de mim e o que cuida dos meus irmãos, que concordam comigo nessa hora, nessa oração. Portanto, nos ajude a nos desprendermos dos medos e pavores que o mundo tenta lançar sobre nós e que possamos levantar a nossa cabeça e com muita coragem e na força e no poder do Senhor continuarmos marchando até o dia que o Senhor vier nos buscar para morarmos para sempre com o Senhor. Meu Pai, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. É a minha oração, juntamente com os meus irmãos, que faço nessa noite, no nome que é sobre todo o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe. Um bom descanso, uma boa noite e amanhã um excelente dia na presença do Senhor.